Foi então que eu liguei para o André, querendo entender como ele pôde fazer aquilo comigo, justo com a minha melhor amiga. Mas ele já foi direto. Disse que a culpa era minha. Que eu mesma tinha levado a Patrícia para dentro da nossa casa, que eu tinha colocado ela no nosso convívio. E, por isso, ele acabou se sentindo atraído por ela. Antes de continuar, já se inscreve no canal, comenta aqui embaixo de qual cidade ou estado você está assistindo esse vídeo, e compartilha com alguém que talvez precise ouvir esse desabafo. Meu nome é Carolina Mendes, e essa é a história da minha vida, uma história marcada por dor, abandono, traição, mas também por superação. Eu morava com a minha mãe e o meu padrasto, mas, desde pequena, tudo o que vivi dentro de casa foi marcado por dor e sofrimento. Eles brigavam muito, gritavam, me batiam e muitas vezes me deixavam sozinha, como se eu não tivesse valor algum. Além disso, a miséria também fazia parte da nossa vida. Não tínhamos dinheiro, muitas vezes não havia nada para comer, e eu ia dormir com o estômago vazio, chorando de fome. Enquanto isso, minha mãe e meu padrasto levavam homens estranhos para dentro de casa, enchiam a casa de bebidas e drogas, sem se importar comigo. Aquela casa, que deveria ser um lar, era o pior dos pesadelos. Foi então que, aos 14 anos, eu não aguentei mais. Entre as brigas, as agressões e a fome, decidi fugir. Peguei minhas poucas coisas e resolvi morar nas ruas. Eu não sabia o que me esperava, mas qualquer coisa parecia melhor do que continuar naquela casa. A rua foi minha escola de sobrevivência. Dormi em estações de trem, em casas abandonadas, passei noites em claro com medo de ser atacada. Muitas vezes comi comida do lixo, restos que ninguém queria. Também sofri abusos, coisas que até hoje me doem lembrar. Toda noite eu olhava para o céu e pedia: Deus, me tira dessa vida, por favor. Depois que fugi de casa, passei a viver nas ruas. Eu me sentia perdida, com frio, fome e medo do que poderia acontecer comigo. Foi então que encontrei um restaurante. Eu ficava sempre ali por perto, tentando me aquecer com o cheiro da comida, mesmo sem coragem de pedir nada. O dono começou a perceber a minha presença todos os dias. Ele me olhava e via a minha situação, uma menina frágil, sozinha, com o olhar vazio. Um dia, com pena, ele se aproximou e me ofereceu um prato de comida. Aquela foi a primeira refeição decente que tive em muito tempo. Com o tempo, ele passou a me dar comida sempre que podia. Até que, certo dia, tomou uma decisão que mudou a minha vida. Me convidou para trabalhar no restaurante. Eu não sabia nada, mas estava disposta a aprender. A moça que já trabalhava lá também estendeu a mão para mim. Ela me deu roupas limpas, me ensinou algumas coisas e me tratou como alguém de verdade, coisa que eu não sentia há anos. No fundo do restaurante, havia um pequeno cômodo que servia de despensa. Era um quartinho apertado, mas para mim era um palácio. Ali passei a morar, naquele cantinho simples, mas que finalmente me dava segurança e paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que podia respirar sem medo. Foi trabalhando naquele restaurante que eu conheci o André. No começo, ele era apenas mais um cliente, mas com o tempo passou a frequentar cada vez mais. Sempre puxava conversa comigo, com um sorriso que me transmitia confiança, algo que eu não sentia havia muito tempo. Aos poucos, aquela amizade foi crescendo, até que nos vimos envolvidos em algo maior. Começamos a namorar. Pela primeira vez, eu sentia que alguém me olhava não pelo meu passado, mas por quem eu realmente era. Com o coração apertado, decidi abrir meu segredo para ele. Contei toda a minha história, falei da fome, das agressões, das noites que dormi nas ruas. Contei das marcas que carrego na alma e da dor de ter sido rejeitada pela minha própria mãe. Eu tinha medo de que ele se afastasse, mas aconteceu o contrário. André me olhou nos olhos, com uma ternura que eu nunca tinha visto antes, me disse que queria estar ao meu lado. Foi então que ele me fez um convite que mudaria a minha vida. Pediu para que eu fosse morar com ele. Naquele instante, eu percebi que, depois de tanto sofrimento, a vida começava a me dar uma nova chance. Aceitei o convite do André e fui morar com ele. No começo, eu ainda tinha medo de perder tudo de novo, medo de não conseguir me adaptar. Mas cada gesto dele me mostrava que eu não estava mais sozinha. Pouco tempo depois, em uma de nossas conversas, André segurou minhas mãos e disse algo que me marcou para sempre. Você não precisa trabalhar mais. Agora eu quero que você estude, que invista em você. A única coisa que eu quero é que você cuide da casa e cuide de si mesma. O resto eu vou dar um jeito. Naquele momento, eu senti uma mistura de surpresa e gratidão. Ninguém nunca tinha acreditado em mim daquela forma. Ele não me via como um peso,
nem como alguém sem futuro. Pelo contrário, ele queria me dar a oportunidade que a vida inteira me foi negada. A casa dele se tornou o meu lar, e ao lado dele eu aprendi que eu podia, sim, ter uma nova vida. Nessa época em que comecei a estudar, conheci a Patrícia. Desde o início, ela se mostrou diferente, alguém com quem eu podia confiar. Com o tempo, nossa amizade se fortaleceu e ela passou a ser como uma irmã para mim. Ela começou a frequentar a minha casa, passava horas comigo, e nós compartilhávamos segredos, sonhos e medos. Tornou-se minha confidente, aquela pessoa em quem eu podia apoiar meu coração sem medo de ser julgada. Pouco tempo depois, enquanto eu estava na internet, acabei descobrindo que tinha uma avó viva. Aquilo mexeu profundamente comigo. Senti uma mistura de curiosidade, emoção e vontade de finalmente conhecer uma parte da minha família que eu nunca tinha visto. Decidi então conversar com o André sobre isso. Expliquei a situação, contei como sentia que precisava fazer essa viagem para conhecê-la. Ele me apoiou, como sempre fazia, e me deu coragem para seguir em frente. Logo depois, eu também contei para Patrícia. Ela me ouviu com aquele jeito acolhedor dela e me deu o maior apoio. Disse que essa viagem ia fazer muito bem para mim, que seria uma chance de respirar um pouco, de sair da rotina pesada e olhar para minha vida de outro jeito. Passei 20 dias na casa da minha avó. No começo, o André me ligava todos os dias, com aquela voz preocupada, sempre perguntando como eu estava. Isso me deixava tranquila, me fazia sentir que ele se importava. Mas, com o passar dos dias, as ligações foram ficando cada vez mais raras, até que simplesmente pararam. De repente, era eu quem tinha que correr atrás, ligando para ele, tentando saber como estava. Aquilo me deixou inquieta, com uma sensação estranha no peito, como se alguma coisa estivesse mudando entre nós. E a Patrícia sempre me ligava, insistindo para eu ficar mais tempo lá. Dizia que eu precisava aproveitar a minha família, viver aqueles momentos, aproveitar o tempo perdido. Depois de alguns dias com a minha avó, decidi que já era hora de voltar para casa. Liguei para o André para avisar que estava vindo, mas no meio da ligação ouvi uma voz ao fundo. Era a voz da Patrícia. Na mesma hora perguntei: "O que ela está fazendo aí?" O André, sem graça, respondeu: "Eu pedi para ela vir aqui. Como você já vai voltar, e a casa estava muito bagunçada, achei melhor que ela desse uma arrumada. Queria que você chegasse e encontrasse tudo limpinho. Foi só por isso, ela só está dando uma geral, fazendo uma faxina." Tentei acreditar nas palavras dele, mas aquela sensação estranha não saiu de dentro de mim. Chegando em casa, o André parecia distante. O olhar dele não tinha o mesmo brilho de antes, e, por mais estranho que fosse, parecia que ele não ficou feliz em me ver. Era como se a minha presença não significasse mais nada. Mais tarde, a Patrícia também apareceu lá em casa. Conversamos bastante, demos risadas, e por alguns instantes tudo pareceu normal, como se a vida estivesse voltando aos eixos. Mas, ao amanhecer, no dia seguinte, o choque veio como uma tempestade. Sem rodeios, sem preparação, o André olhou nos meus olhos e disse que queria se separar de mim. Disse que, durante o tempo em que eu fiquei longe, percebeu que não me amava mais, que simplesmente não fazia mais sentido continuar. Eu, sem entender nada, perguntei o porquê, implorei por uma explicação, e ele, com a frieza mais cruel que já vi, respondeu apenas que não gostava mais de mim. E, como se não bastasse, completou dizendo que eu precisava sair da casa. A casa era dele, e por isso eu deveria arrumar um lugar para mim, juntar as minhas coisas e ir embora. Era como se eu fosse uma estranha, uma visitante indesejada dentro do espaço onde construímos nossa vida juntos. Naquele momento, fiquei em choque. O coração disparou, minhas mãos tremiam, e a mente parecia não acompanhar o que estava acontecendo. Um desespero me tomou inteira. Tentei perguntar, tentei conversar, entender o que havia acontecido, mas era como falar com uma parede. O André não queria me ouvir. Então, com o coração despedaçado, decidi sair. Arrumei minhas coisas, cada objeto carregava um pedaço da minha história, e deixei aquela casa que um dia eu chamei de lar. A sensação era de estar abandonando não apenas um lugar, mas toda uma vida construída. Sem ter para onde ir, lembrei do restaurante onde já tinha trabalhado antes. Era a única esperança que me restava. Fui até lá, conversei com o dono, e, para minha surpresa, ele me acolheu. Disse que eu poderia voltar a trabalhar e até me deixou ficar no quartinho dos fundos, onde já tinha morado uma vez. E foi assim que, no meio do caos, eu comecei a me reerguer, voltando para aquele restaurante, tentando juntar os pedaços da minha vida. Um dia, andando na rua,
Encontrei uma vizinha, ela me parou. Então, olhando nos meus olhos, ela disse: Olha, eu não sei se você já sabe, mas enquanto você viajava, a Patrícia estava lá, na sua casa. Eu vi os dois, a André e ela, chegando juntos, saindo juntos, como se fossem um casal. E mais, ela está morando lá com ele agora. Naquele instante, senti minhas pernas fraquejarem. O mundo pareceu girar ao meu redor. Era como se uma parte de mim ainda tivesse esperança de que tudo fosse um mal-entendido, mas aquelas palavras tiraram qualquer dúvida. A traição não só era real, como tinha acontecido dentro do meu próprio lar. Patrícia não era apenas a outra. Ela tinha ocupado o meu lugar. Foi então que eu liguei para o André, querendo entender como ele pôde fazer aquilo comigo, justo com a minha melhor amiga. Mas ele já foi direto. Disse que a culpa era minha. Que eu mesma tinha levado a Patrícia para dentro da nossa casa, que eu coloquei ela no nosso convívio, e que por isso ele tinha se sentido atraído por ela. Ouvir aquilo foi como levar uma facada no peito. Além de me trair, ele ainda teve a coragem de jogar toda a responsabilidade em cima de mim. E, no final, falou com uma frieza que eu nunca imaginei ouvir da boca dele. Agora estou com ela. Não me procure mais. Naquele momento, eu senti que tudo tinha acabado. Não era só o fim de um casamento. Era o fim de uma amizade, o fim de uma confiança, o fim de uma vida inteira que eu acreditava ser verdadeira. Eu chorei, sofri, passei noites em claro, mas decidi que não ia mais me destruir por causa deles. Levantei a cabeça e segui em frente. Recomecei do zero, sozinha, reconstruindo cada parte da minha vida. Foi dolorido, foi humilhante, mas também foi libertador. E com o tempo, o que parecia impossível aconteceu. Meu coração encontrou paz. Eu conheci um novo amor, alguém que me mostrou que eu ainda era capaz de ser feliz de verdade. Hoje, olhando para trás, eu vejo, eu não perdi nada. Quem perdeu foram eles. E se você gostou dessa história, se assistiu até aqui, me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Quero muito saber. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder as próximas histórias.